Futebol e saúde mental. Como é importante a gente falar desse assunto. E eu vou além. Como esse assunto passou meio que despercebido nessa Copa do Mundo. Eu decidi, na verdade, usar um pouco da influência que eu tenho para falar um pouco desse assunto com vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo que eu ligo aqui a câmera e fico conversando com vocês sobre um assunto, curte esse vídeo, comente aqui embaixo e aproveita para se inscrever aqui no canal do Deixa Eu Chutar para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, um conteúdo novo que eu tô fazendo aqui, que é ligar o celular e conversar com vocês. É aquele famoso papo reto, né, sobre algum assunto. Hoje vamos discutir saúde mental. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu tô aqui com o meu roteiro, né? Até porque isso aqui não é nenhuma bagunça, faço meus roteiros para os meus vídeos. E eu fiz um tópico que é que o futebol tá cada vez mais físico e mental, mas só o preparo físico que é naturalizado e normalizado. É muito importante a gente ter essa discussão de que o futebol está cada vez exigindo um pensamento mais rápido dos seus jogadores. O jogador tem que ter um raciocínio muito ligeiro, né, para conseguir lidar e tomar decisões, né, dentro de campo. Existe uma situação que é, quando o atleta sofre uma lesão muscular, ele é tratado, ele é afastado até ele estar melhor. Mas quando o problema é mental, o jogador ele é preguiçoso, o jogador ele não quer jogar, ele não quer entrar em campo, e isso acaba prejudicando muito essa questão do pensamento rápido que o jogador tem que ter. E eu não falo isso à toa, eu não falo isso sem um embasamento, porque eu trabalho com isso. Para quem não sabe, eu tenho o meu projeto de futebol de base, o Palmeiras FC, inclusive trouxe aqui o nosso primeiro troféu de competições oficiais, vice-campeões da Liga de Futsal. Nesse projeto, a gente tem as categorias sub-13, 14 e 15 que a gente vai começar a desenvolver agora. Então, tipo assim, é muito complicado isso, porque a internet, que está cada vez crescendo mais, as redes sociais, é um ambiente muito nocivo, é um ambiente que é tóxico. Se o atleta tem um corte bom, nossa, o jogador é bom, ele é fenomenal. Mas se o jogador fizer 500 jogos bons e em um, tipo assim, ele é um goleiro, toma um frango, ele vira corte, vira meme, por melhor que ele seja. E ele é taxado como um jogador ruim, tal, e perde completamente a confiança. Então eu acredito que muitas vezes essa reação de quando o jogador comete um erro é chamar ele de preguiçoso, de fracassado, enfim, é uma prática que é muito rasa, é algo muito raso. E é necessário você ir a fundo para descobrir o real motivo para o jogador tá sem vontade, porque o jogador pode estar passando com alguma dificuldade dentro de casa. O atleta pode estar lidando com a pressão e você nem sabe. Então, isso tem que parar de ser normalizado. Seguindo nessa linha, é muito importante a gente dizer que esse problema não é só do futebol profissional, mas sim da formação dos atletas. Porque dentro das categorias de base, eu que trabalho com isso, vejo muito uma cultura do medo, aonde o jogador tem que ter medo de errar, porque se ele errar, ele vai ser xingado ou até às vezes punido. E isso tira completamente a confiança do atleta e deixa ele com medo e com receio de decepcionar e causa também aquela insegurança de tentar uma jogada diferente, um drible diferente. Então, eu acho que xingar e punir o jogador que tenta, que vai para cima, não é a solução para o atleta melhorar. Eu acho que muito pelo contrário, isso prejudica o desenvolvimento dele. Obviamente, é muito importante a gente dizer que existem projetos que buscam mudar isso. Muitos clubes que têm os departamentos de psicologia, de psiquiatria, que contam com profissionais do esporte especializados para lidar com esse tipo de situação. Mas eu tenho uma ideia de que não basta você ter um departamento de psiquiatria, ter um psicólogo responsável pelos seus jogadores, se nos vestiários,
se no comando técnico e se na casa dos atletas tem ainda pessoas que tratam a saúde mental do jogador como frescura. Porque a mudança, ela não tem que ser só no futebol. A mudança deve ser social, deve ser no comportamento que as pessoas têm, na reação que as pessoas têm quando escutam sobre saúde mental no futebol. E eu acho que deve ser, né, como eu falei antes, uma mudança de comportamento social entre clube, atleta, comando técnico, né, e também as famílias, porque o jogador pode ter todo o apoio do mundo. Se ele não tiver o apoio da família para buscar tratamento, o jogador ele vai acabar ficando com esse medo, com essa insegurança de errar. Então é algo que precisa ser muito bem tratado nos clubes, e não só nos clubes com o atleta, mas nos clubes com as famílias, com os treinadores, para a gente não normalizar mais os atletas estarem doentes mentalmente. Para finalizar esse vídeo, eu queria dar um conselho para você jogador, para você pai e para você treinador. Às vezes os problemas de saúde mental não estão aparentes. Você não percebe o que a pessoa está passando. Então é muito necessário que, mesmo que o mais feliz que essa pessoa pareça, você pergunte: irmão, irmã, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Como você tá? Como vai a vida? Como vai a sua família? O que você tá achando desse treino, desse jogo? Porque o futebol se tornou algo muito odioso. Eu tenho, tipo assim, essa impressão. Porque o futebol virou mais uma competição do que um esporte que agrega pessoas. E é algo que eu costumo falar, que o ódio, ele é muito barulhento e o amor, ele é muito silencioso. Mas quando o amor atinge alguém, ele é tão barulhento quanto o ódio que vem de fora. Então, pedir uma coisa para você atleta, para você treinador, para você que trabalha com o futebol: seja amigo dos seus companheiros, seja amigo dos seus atletas, caso você seja treinador, diretor de algum projeto, que eu garanto que vai valer a pena. E cria um vínculo de confiança, de responsabilidade, que pela reciprocidade, né, te traz um orgulho de ter essa parceria com os seus atletas. Eu sou uma pessoa que, no meu projeto, tento sempre me conectar ao máximo com meus jogadores. Tem uns que eu acompanho desde quando eles nasceram, desde quando eles eram pequenos, que são meus amigos pessoais, e outros que eu conheci há meses atrás, mas eu trato todo mundo da mesma forma, porque eu sei que mesmo que a pessoa esteja bem ou que esteja precisando de algum apoio, ela vai poder contar comigo. Então, essa é a dica final que eu passo para você, atleta, para você, treinador, e para você que trabalha com futebol. Agora, gente, vamos ficando por aqui. Esse vídeo eu não sei com quantos minutos ele vai ficar, mas se você ficou até aqui, meu amigo, eu agradeço demais pelo apoio. É um vídeo que eu tô querendo há muito tempo fazer, desde que a notícia do falecimento do jogador da África do Sul foi anunciado, né? Mas que eu não sabia muito bem como fazer. Então, se você ficou até aqui, gratidão máxima. E aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva no canal, porque vai ter muito conteúdo. Conteúdo falando sério, como eu tô agora, conteúdo falando brincando, zoando, conteúdos fúteis. E a internet é sobre isso, é sobre a gente saber se divertir, mas também a gente ter um momento para falar sério e usar um pouco da nossa influência para mandar um papo reto para os nossos seguidores, né? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!